Bom dia, meus queridos cursistas. Espero que todos estejam bem, tá? Pessoal, hoje nós chegamos no 10º encontro formativo de 2025. Hoje, dia 31/10/2025, nós faremos nosso encontro de socialização, tá? Da temática 06, da referência 1, currículo. Sexta-feira que vem estaremos indo para a última temática do ano. Vamos fazer os nossos combinados. Participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com a câmera aberta, gestão do tempo durante a fala. Isso é muito importante hoje, porque temos um encontro de socialização, todos vão socializar as suas práticas. Agenda. Acolhimento, 5 minutos. Vamos relembrar, 5 minutos. Avaliação do tema, 5 minutos. Análise dos resultados, 5 minutos. Socialização, 60 minutos. Objetivos desse encontro de hoje. Retomar o percurso formativo na temática 06, avaliar os conhecimentos, avaliar nosso desenvolvimento nela. Analisar os resultados da implementação, refletindo sobre os avanços de pontos de melhoria. Socializar os grupos e as práticas desenvolvidas para a reflexão e troca de saberes. Então, nós vamos retomar o nosso percurso, tá? Até aqui onde nós chegamos nesse encontro de socialização, vamos analisar os resultados das implementações e depois socializar elas. Acolhimento. Quem poderia ler? Andrei. Está me ouvindo? Estou, perfeitamente. Sherlock Holmes foi o nosso mascote durante essa jornada. Só um minuto, prof. É que o tablet fica melhor para eu enxergar, para ler, do que o notebook. Tá. E se eu abro o microfone dele, eu escuto eu mesmo lendo da confusão mental aqui. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Então, Holmes foi o nosso mascote durante essa jornada. Conhecemos ele por meio de algumas das suas características e habilidades elementares, que permitiram com que ele solucionasse grandes mistérios. E você, professor? Quais habilidades você explorou do PDT à implementação para buscar solucionar os desafios de sua turma? Ellen, poderia responder? Quais foram as habilidades que eu explorei no PT para buscar solucionar os desafios da sua turma? Bom, eu fiz algumas adaptações no meu planejamento que veio pronto do RCO. É nesse sentido, né, que eu estava perguntando. No sentido de que a aula do RCO já começa já direto entrando no conteúdo, ele traz ali a discussão, mas inicial, isso aqui não teve muito sentido, que daí envolvia química, física, e os meus alunos têm dificuldade com essas matérias, então eu achei melhor tirar essa parte e fazer uma retomada antes do conteúdo que a gente já tinha trabalhado, para depois eu explicar o objetivo da aula, né, e falar aquilo que eu realmente precisava. Porque os meus alunos têm uma dificuldade muito grande, tipo assim, de uma semana para outra relembrar o que nós estudamos mesmo, então eu preciso situar eles no assunto, mostrar o que nós já tínhamos visto, para depois eu iniciar aquilo que eu quero. Foi nesse sentido. O Guilherme entra e volta de novo para ver se melhora.
Pessoal, meu áudio está legal para os demais? Marli, poderia dar sua contribuição? Sim. Como eu escolhi um assunto assim que para eles sempre acham muito complicado, que é a trigonometria, o que eu modifiquei nesse slide foi mais assim as imagens de comparação do círculo trigonométrico com a função, porque eu trabalhei a função seno com eles, e eu procurei fazer com que eles compreendessem que é a mesma coisa, né? Que o círculo está mostrando ali os arcos trigonométricos, mas é do círculo que se forma uma função trigonométrica também. Para que eles comparassem, né? O que significava cada quadrante e a formação da curva também. Então, eu procurei mexer mais nessa parte de imagens, fazendo essa comparação para que eles entendessem um pouco melhor. Obrigada, Marli. Graciele, poderia fazer sua contribuição? Professor, eu acho que, assim, ali perguntou quais habilidades, né? Eu também fiz as adaptações, igual as colegas falaram, levando em conta a turma que eu tenho, né? Levando em conta o meu sexto ano, do jeito que eles são. Também tenho que fazer essa retomada que a Ellen falou, sempre faço no começo da aula. Então, já por isso que eu fiz as adaptações que eu precisei fazer nos slides no início de conversa e nos exemplos também, para ficar mais contextualizado. Acho que foi isso também. Obrigada. Marli, poderia ler? Conhecendo a referência docente. É importante ressaltar que a nossa formação é amparada pela Resolução 3037/2024 GS-SED, que trata da avaliação especial de desempenho, estabelecendo as matrizes de referência que indicam a prática profissional a ser desempenhada pelo professor em estágio probatório. Vamos conhecer a temática para essa jornada. Referência docente 1. Lecionar aulas em consonância com o currículo estadual e com os materiais de apoio ofertados, as características e necessidades de aprendizagem dos estudantes. Então, essa referência docente é que a gente tem que ministrar as nossas aulas de acordo com o currículo estadual e o material ofertado, né? E fazendo as adaptações necessárias para as necessidades de aprendizado do nosso aluno. Conhecer o RCO mais aulas e seus recursos pedagógicos e propostas de aprendizagem. Segundo propósito, explorar as potencialidades pedagógicas das aulas do RCO mais aula no contexto de ensino e aprendizagem. Três, promover práticas pedagógicas explorando as aulas do RCO mais aulas nas perspectivas das necessidades de aprendizados dos estudantes. Vamos relembrar. Exploramos nos nossos encontros algumas habilidades mais importantes do detetive Sherlock, sempre relacionando ao nosso contexto pedagógico. Agora nós vamos fazer um joguinho aqui, tá, pessoal? Vou tirar essa guia. Agora vocês prestem atenção, que eu vou... O que nós vamos fazer agora? Escolha um personagem. Quando for sua vez, jogue o dado, de acordo com o valor do dado ante as casinhas. Quarto,
Se parar em uma casinha com uma pista, resolva. Quinto, volte ou ande a casinha se for pedido. Sexto, ganha quem chegar primeiro na solução dos casos. Ó, o Andrei vai escolher um personagem dos 4. Qual que você vai escolher, Andrei? Sherlock é o Andrei. A Marli vai ser o Watts. A Gabriele. Gabriele. Deixa eu ver o nome do personagem. Gente do céu, tô cega, gente. Mari. Qual que é o terceiro aí? Moriarty. E a Graciele Lestard. Ai, eu só fiz um exame ontem, eu tô ceguinha hoje. Professor, então a Marli é esse professor Moriarty e eu sou o Lestrade, que cortou para mim. Lá. Vou começar o jogo. Iniciar. Pessoal, me ajudem aí. Cadê o Sherlock? É esse? Minha ceguinha. É o do outro lado, professora. Vixe, eu fiz um exame. É o que. Esse, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Três, casinha. Moriarty. Quem que é o Moriarty aqui, gente? Como que você... É esse. 3 casinhas. 1, 2, 3. 4. Eu gosto. Moriarty agora. 1, 2, 3, 4. Gente, ninguém quer cair na lupinha? 3. 1, 2, 3. Sherlock. 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 3. 2, 3. Vamos ver a pergunta para o Moriarty. Elementar, meu caro professor, volte 3 casinhas. Oh, não, essa aqui.
Voltar 3 casinhas. 1, 2, 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, Prof, 6. Oi. pulou o jogador que está seguindo no caminho azul. Ai, desculpa. Então, deixa aqui, vamos E jogar ele de novo. o Vamos da jogar ele linha, o da linha amarela tem que azul. dar uma casinha para frente ainda. Isso. Gente, eu tô ceguinha hoje. 3. 1, 2, 3. Ninguém quer responder para mim hoje aqui. Vamos, o Sherlock eu já andei. Vamos, próximo. 2. Qual que é o próximo? Maria. Linha vermelha. Vermelho. 1, 2, 5. Não, a gente tem que ir na sala antes de falar. O 5 é o amarelo. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão com sorte, hein? 4. 1, 2, 3, 4. Vamos voltar lá no Sherlock. 4. 1, 2, 3, 4. Acabou o jogo, pessoal. Não caiu nenhuma questão para vocês, tá? Mas esse jogo vai ficar disponibilizado lá no Classroom nosso, lá nas atividades, tá bom? Graciele, ó, dá para ler? Fazendo favor? Avaliando o tema. Professores, agora vamos avaliar a nossa formação nessa temática, a partir dos questionamentos presentes no formulário a seguir. Para isso, vamos acessar o formulário disponível no chat, registrar suas respostas no formulário selecionando a temática desta nossa jornada. Vou colocar no chat a avaliação para vocês, tá? Acho que conseguiram abrir.
Temática é 6, currículo e RCO. Melhorou a internet, Guilherme? Professora, Oi. eu terminei de responder esse forms, aí voltando lá na questão dos prints. Eu não estou conseguindo achar a avaliação do planejamento dentro do RCO. Eu acho que é só no momento onde a hora que a gente faz a chamada, que aí ele dá aquela opção. Eu não estou achando aonde clicar para tirar print. Eu vou abrir já e já te falo, tá? Professor André, é no último slide da aula. É isso mesmo, no último No tá último lá. slide da aula, quando você abre, daí tá as referências, embaixo tem um pedacinho lá com link com formas para você responder. Ah, show. Eu achei que era aqueles questionários que é do próprio RCO a hora que a gente lança o conteúdo. Não, dentro da aula Não, não. mesmo. É um forms, então, não é dentro do RCO. É um forms, aham. Beleza, então. Obrigado. Guilherme, consegue ler? Próximo. É o análise de resultado, né? É. Porque para mim tá demorando a atualizar. Agora que refletimos sobre o processo formativo da referência trabalhada, vamos preencher o PDT na seção socialização, registramos análise de resultados após a implementação da prática pedagógica. Para isso, acesse o Google Sala de Aula, abra o seu documento PDP, localize o encontro de socialização, reflita e responda os questionamentos apresentados. Insira fotos, prints e telas de trechos ou trechos de vídeos da implementação prática pedagógica que gostaria de destacar. Pessoal, agora vocês têm 10 minutos para preencher o PDP, tá? Qualquer coisa é só chamar.
Professora, no Oi. meu eu coloquei aquele primeiro que aparece, a hora que lança a aula, e depois o Forms, porque eu já tinha tirado o print lá, daquele Não, quando você tranquilo. lança a aula. Daí o meu Não, tá os tranquilo. dois. Tá, tranquilo. Tem hora que desconfigura. Então, já vou mandando o link para vocês, tá? No WhatsApp. O link já está no WhatsApp, dando os feedbacks.
Prof, eu acho que o Guilherme comentou a mesma coisa. Sobre o print, eu tirei print de ter enviado o formulário, e não print do que eu escrevi. Ah, precisava ter tirado o formulário preenchido. Onde você O preencheu. formulário, o formulário preenchido nem cabe num print inteiro, né? Não. Tá, vou responder o formulário de novo. Professora, eu tirei só do comentário, porque ali no PDP fala print do comentário. Né? Ali fala assim, insira aqui o print do comentário que você fez ao avaliar o RCO. Eu tirei só da parte do comentário, que é a última parte Também. lá. É que no encontro eles falaram que era o print do formulário. Estão terminando mais um minutinho para a gente começar a socialização. Mais 4 minutinhos, que nós começamos 10h05. Pessoal, vamos agora para a socialização. Ellen, poderia ler? Vou ler, professor, eu só vou ler rapidinho aqui que eu não terminei ainda de fazer lá o negócio. Queridos cursistas, vamos compartilhar os saberes e experiências promovidos durante o planejamento e as implementações das suas práticas? Para isso, vocês devem
indicar o componente curricular, a turma e o tema e demais informações sobre a implementação, compartilhar na Meet o seu PDP como apoio na apresentação, obedecer o tempo definido pelo formador para cada apresentação. Pessoal, aqui vai ter 6 minutos para apresentar e 2 para comentar, tá? E a hora que eu levantar minha mãozinha, porque falta 1 minutinho para terminar a apresentação, tá bom? Tá, roleta. Andrei será o primeiro a comentar, a falar. Tem 6 minutos para apresentar. Quer que eu compartilhe, Andrei? Não, professor, eu achei que ia sortear quem ia comentar antes. Vou apresentar. Não. Você de surpresa, quem vai comentar? Estão me escutando? Estão me escutando? Sim. Então vamos lá. A minha escolha foi a escolha do tema 1. Então, a turma em qual eu implementei foi o 8B, que seria a minha melhor turma. Tinha um tempo que eu não estava implementando com eles, decidi voltar a implementar com eles. A minha aula escolhida foi a aula de número 66 do planejamento do 8º ano. É uma aula sobre multiplicação de polinômios, mais em específico, multiplicação de um monômio por um polinômio. Os objetivos da aula era multiplicar um monômio por um polinômio e aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. O que eu alterei no slide? Quais momentos do slide? O para início de conversa, o prática pedagógica. Aqui eu não coloquei, mas o exemplos também teve alteração. Estou assinalando aqui agora. Então foram esses 3. Ok. Descendo lá, então, para as perguntas, né? Como que a customização contribuiu, né, para a aula? Os slides originais, eu achei ele muito carregado de informação. Além de ser vários slides, um único slide era muita informação para um conteúdo simples, ou até mesmo uma parte de relembrar um conteúdo simples.
Então, o que eu fiz foi tentar deixar ele mais clean, limpar mais informações. Além do que, eu já tenho em minha prática o uso do material pedagógico. No nosso colégio, o material didático, ele fica dentro da sala de aula, os alunos não levam para a sala, então a gente utiliza bastante, para não ter que ficar copiando exercício da TV, né, os exercícios do slide, ou para não exceder as cópias fazendo impressão dos exercícios. Então, eu fiz uma adaptação retirando os exercícios que já vinham no slide original e colocando uma instrução do que fazer com o livro didático. Fez sentido a escolha da turma? Sim, e justamente pelo fato desse slide ter sido muito carregado, escolher esse slide e essa turma em específico, fez com que eu fosse mais direto no conteúdo. Mas eu acredito que em qualquer uma das minhas turmas seria da mesma forma. Eu sou crítico quanto aos slides da RCO, geralmente todos são muito carregados. Então, acho que qualquer turma que eu escolhesse, qualquer slide, a adaptação seria no mesmo sentido. Bom, qual foram os resultados obtidos? Os alunos relembraram a propriedade distributiva, principalmente porque eles gostam de apelidar como regra do chuveirinho, né? E o slide já trazia dessa forma. E eles executaram bem o novo objetivo de multiplicar monômio por polinômio. Se mantiveram engajados o tempo todo. O que eu faria de diferente seria realmente nada, não mudaria em nada a minha implementação. O que eu até comentei com a professora no dia do feedback é que eu mudaria no planejamento, que eu faria em duplas, porque eu fiz em duplas e não estava previsto no planejamento. Mas, na prática mesmo, acredito que eu não mudaria em nada. Então, aqui é o print do meu comentário. Eu realmente comentei que os slides são muito carregados de informação e poucos diretos sobre o conteúdo, né? E aí, sobre o que eu posso rever na minha prática a partir do que a gente desenvolveu sobre a temática 6, é que realmente eu não mudaria em nada na minha prática. Na maioria das vezes eu não utilizo os slides do RCO, eu sigo o conteúdo da RCO, mas os slides eu não utilizo e continuarei não utilizando. Aqui é o print, né? Tinha sentado eles em duplas e trios. Então, bem no momento onde eu apresento o conteúdo e os objetivos da aula. E aqui já é um outro objetivo quanto à prática. Então, eu utilizei o slide onde a professorinha ali fala sobre o exercício. Aí, aqui, na verdade, eu coloquei a professora dando a instrução. Abra o livro na página tal, execute tal e tal exercício. Esse é o print da troca do link lá no RCO mais aula. Aqui era o print do formulário, que não tem necessidade de estar aqui. Então, estou tirando. E aqui são os prints do slide, né? O título da aula eu mantive o mesmo. Os objetivos da aula eu mantive o mesmo. Eu só retirei aquela informação explicando o significado do H e o significado do D aqui na habilidade, que eu não vejo o porquê. Essa atividade para início de conversa, era para relembrar a propriedade distributiva, e ela eu achei interessante. Ele comenta sobre distribuir frutas numa cesta. Só que tinha bem mais informação do que está aqui, então eu deixei ela bem mais limpa, e aí eu fiz o questionamento para os alunos: como que vocês dividiriam a fruta igualmente na cesta, se você não sabia a quantidade de frutas que você tem em cada uma? E aí eles falaram: professor, vai distribuindo a fruta, coloca um morango um de cada vez em cada cesta, depois coloca a maçã uma de cada vez. E aí, nisso dele falar distribuir, que eu puxo o gatilho para a propriedade distributiva. Esse é o slide de fundamentação teórica. O próprio RCO gosta de utilizar, o próprio RCO recomenda utilizar o termo chuveirinho para apelidar a propriedade distributiva. Eu mantive. Essa parte eu pedi para eles copiarem no caderno. Esse daqui é um exemplo. O exemplo agora eu lembrei, porque eu não tinha assinalado exemplo. O exemplo eu mantive certinho, igual. É o único slide que eu não mudei em nada. Né? Pedi para eles copiarem esse exemplo também, só não as instruções aqui em cima.
E a prática pedagógica, o que eu fiz de alteração é que aqui vinha um exercício e aí eu coloquei a instrução. Agora é com você. Copie e resolva o exercício 3 da página 134. Isso daqui eu mantive originalmente. Discuta com os colegas o resultado que estão obtendo. Levante as mãos para chamar o professor em caso de dúvida. E os slides de finalização eu mantive os mesmos. É isso. Só isso? Obrigada, Andrei, pela sua contribuição aqui. Por nada. Vamos sortear quem vai comentar. A Ellen vai comentar. 2 minutinhos. Profe, eu concordo com ele quando a gente, né, ele colocou que os slides vêm muito carregado, com muita informação. Isso também já é algo que eu já tinha comentado no encontro da semana passada. Realmente eles são muito carregados, muitas informações, alguns slides colocam, né, coisa sobre coisa, fica difícil até mesmo para a gente poder editar e mudar isso. Mas acho que ele conseguiu, né, mudar, modificar, trouxe ali o recurso do livro, que eu acho bacana, que a gente acaba deixando de lado, e é uma dificuldade que nós não temos, né, a quantidade adequada de xerox para fazer, nem né, também ficar gastando papel, mas enfim, eu acho que ficou legal, ficou bacana. Eu gostei do resultado, gostei das modificações, e era o que eu faria também, né, para esse slide. Se eu fosse implementar com esse slide, eu faria essas alterações. É igual ele falou, eu também senti muita dificuldade para fazer essa implementação. Eu não sei os outros cursistas, mas eu senti dificuldade porque a gente não tem o hábito, o professor de matemática não tem o hábito de ficar usando o slide, parece que a aula fica engessada, mas ele mesmo assim, ele conseguiu trazer ali as características dele para a aula dele e ficou bacana, gostei, parabéns, professor. A gente não tem esse costume, né, de ficar nos slides, a gente vai para o quadro, traz uma atividade para introduzir, e é isso mesmo. Mas E a nossa disciplina, ela exige anotação, né? Na minha prática, o que eu senti mais dificuldade é que eu tinha que parar o slide e dar uns 5 minutos para eles copiarem. Eu falei, nossa, a gravação vai ficar só eles copiando coisa do quadro. Aí eu falava, gente, pode deixar, a gente termina de copiar depois, vamos avançar para o próximo slide. Aí depois, quando eu finalizei a gravação, eu tive que voltar para eles terminarem de copiar. mas foi bem interessante a sua implementação, gostei muito, Andrei, tá? Obrigada. Vamos ver quem vai apresentar. Quem vai apresentar é a Ellen. Deixa eu só abrir aqui, professor, um minutinho. Tá, Jonathan? Bom, eu estou terminando aqui ainda, até não estou com o print dos alunos, não apareceu. Eu já tinha colocado aqui mais para o final, mas eu acho que eu acabei apagando. Tá aparecendo aqui. Mas basicamente eu trabalhei com os alunos do segundo ano, escolhi a turma do segundo ano B para fazer a minha implementação, porque é uma turma. Eles são assim, eu nunca tinha gravado com eles. Eles são um pouco agitados, têm um pouco de dificuldade para conseguir compreender, igual eu falei antes, de resgatar o que a gente está estudando. Então, toda aula eu preciso, assim, retomar o que é o conteúdo, o que é que nós estamos vendo, né? O que a gente já viu até agora. Porque se eu iniciar a aula e já entrar no conteúdo, eles ficam perdidos. E eles faltam bastante também. Então, isso acaba contribuindo para essa defasagem, para essa dificuldade, porque daí eles não dão sequência no conteúdo, então a hora que volta,
não sabe nem o que é que está sendo trabalhado. Então, eu escolhi a aula 55. O objetivo dessa aula é encontrar pontos notáveis do gráfico de uma função afim. O que eu modifiquei? Eu modifiquei o início de conversa da aula. Ele trouxe lá uma ideia falando sobre o marco zero, e eu achei que não tinha nada a ver com o conteúdo de função, acho que fugiu muito do tema, achei que ia ficar muito confuso para os alunos. Então, esse para início de conversa eu troquei para uma retomada. Mudei a fundamentação teórica, porque ele traz ali como se o aluno já soubesse o que é o zero da função, como que ele encontra o zero da função, e ele parte a partir disso. Só que, se a gente olha nos slides anteriores, ele não tinha trabalhado ainda com esse conceito. Tudo bem que esse conteúdo já foi trabalhado no primeiro ano, mas ainda assim, né, vale a pena deixar explícito o que é esse zero da função, como encontrar esse zero da função, para depois mostrar onde que eu localizo ele no gráfico. Mudei os exemplos também, e na questão da prática pedagógica, né, eu coloquei, mas eu não sei se é bem isso, eu alterei, assim, a ordem do praticando, trouxe um praticando mais simples para o começo e deixei um que eu considero um pouco mais complexo, mas para o final. Então, eu não acrescentei nem modifiquei muita coisa no praticando, eu só alterei a ordem, tá? E a estratégia de gestão de sala de aula eu coloquei aqui, mas acho que não é esse que eu não alterei, não. Bom, o que eu fiz, né? Implementei as técnicas de gestão de sala de aula do Douglas Lemó. Então, iniciei naquela retomada, incluí o todo mundo junto, durante a aula incluí a técnica de surpresa, e durante a resolução dos exercícios eu incluí outras, como vir em conversa, rastrear, não observar, e para deixar a aula um pouco mais dinâmica, envolver mais o aluno, prender a atenção dele, aquele aluno que está, né, dissipando, está virando para trás, conversando, ou então eu tive problema com alunos que estavam com sono, então, mais para chamar a atenção deles aí, foi nesse sentido que eu incluí as técnicas. E os resultados foram bacana, os alunos, assim, eu consegui observar durante a resolução dos exercícios que eles compreenderam o que era o zero da função, eles conseguiam visualizar no gráfico, eles usaram o zero da função e também ali o ponto em que o gráfico corta o eixo Y, né, que é o coeficiente linear, eles conseguiram usar isso para construir o gráfico, foram capazes de resolver os outros exercícios, né, os outros praticando. Então, de modo geral, os resultados, assim, foram bem bacanas. O que eu mudaria da minha prática? Eu acho que faltou um pouco de contextualização, né? Poderia ter contextualizado mais o que era esse zero da função, para fazer talvez um pouco mais de sentido, e poderia também ter incluído alguns recursos tecnológicos, como o GeoGebra, né? Agora, os prints eu não coloquei ainda, estou colocando aqui o print do comentário, porque eu tive que fazer novamente, porque eu não fiz e não printei a tela. E tá aqui a modificação da aula. Aí a professora tinha falado para colocar o print dos slides que eu modifiquei, e eu modifiquei bastante coisa, então ficou assim, ó, várias coisas que foram alteradas. E com relação aos alunos, não está aparecendo aqui. Você quer, professora, que eu abro o YouTube agora para mostrar algum print, ou depois eu acrescento? Não, só acrescenta, aqui não precisa, na apresentação não precisa, tá? Beleza, então é isso. Obrigada, Eli, pela sua contribuição também. Vamos ver quem que vai comentar. Cadê essa roleta? Tá? Marli. Professora, achei legal a aula dela, as modificações que ela fez também, ficou bem de acordo, né, com o tema que ela estava trabalhando, com a turma. Ela focou bem, assim, as partes essenciais lá do planejamento, que ela precisou fazer as alterações, e como todos, né, estão falando, eu também concordo, né, que o RCO, às vezes, ele traz informações não tão necessárias e deixa a desejar alguns conceitos, né, algumas informações que seriam mais objetivas, mais práticas para a gente, né, precisando fazer sempre uma adaptação. E, então, eu achei, assim, que ela fez, assim, uma aula bem interessante,
acho que bem mais proveitosa, né? Usando essa aula, com essas adaptações. Eu achei bem viável, bem legal. Obrigada, Marli. Guilherme, vai apresentar. Professor, está aparecendo aí? Agora vai aparecer. Sim. Então, eu usei a turma do 7º ano com a soma de ângulos internos de um polígono. E eu não alterei nada, eu só acrescentei slides porque essa aula em questão não estava sobrecarregada, porque eu também quase não uso slide, porque é muita informação nos slides, os alunos acabam nem ficando meio perdidos. Eu só sigo o conteúdo da RCO, os objetivos, mas é igual os professores falaram, eu fico mais no quadro com, às vezes, estruturação do conteúdo por minha parte, que eu faço antes, exemplos que eu faço antes, é muito difícil eu usar os slides, eu uso mais coisas que eu faço antes. E, no meu caso, eu só acrescentei dois slides. Um com uma iniciativa, como se fosse iniciando a aula, deixa eu subir lá em cima, que eu alterei o exemplo inicial, um pouco da prática pedagógica, que, na verdade, eu adicionei a gestão de sala de aula, que eu separei eles em duplas. O exemplo que eu adicionei, eu tenho o print aqui embaixo, que foi, eu coloquei esse exemplo, tirando em base um conteúdo que eles já tinham acabado de ver, que era a soma de ângulos internos de um triângulo, como eu poderia achar dessas demais figuras. Como eu poderia chegar na soma dos ângulos internos dessas demais figuras. Que essa é a parte que está na gravação, que eles lembraram que era 180 antes de aparecer esse texto, imaginaram que o quadrado eles podiam dividir em 2 triângulos, e assim foi. Eles tiveram um pouco de trabalho em dividir os triângulos no pentágono e no hexágono, porque eles não entendiam que era só pegar um ponto e traçar os riscos, sem um interceptar o outro. Mas deu tudo certo. E o outro slide que eu coloquei foi um desafio, que cada grupo, eu fiz 5 grupos na sala, que eram 5 duplas. Tinha que escolher um dos valores abaixo e calcular a soma de um ângulo interno de um polígono que tivesse essa quantidade de lados. E supor que eles fossem regulares e depois o valor de cada ângulo interno. E nisso eles gastaram pelo menos uns 15 minutos mais ou menos da aula, porque eles queriam debater, porque eles não estavam como eu posso dizer, se acertando com a fórmula. Eu acho que lá no slide colocaram a fórmula muito bem, só que faltou exercício, por isso eu coloquei esse desafio. E esse desafio eles conseguiram entender a função como usar a fórmula, aonde parar se eu quero só a soma, aonde o que tem que fazer a mais se ele quer o valor de cada ângulo interno. E foi até depois da gravação gerou um debate bem interessante, que eles queriam mais figuras, valores que eu desse mais valores desses, para eles calcularem a soma de todos e o valor de cada um. E até queriam fazer competição. Vamos, professor, dar um valor para todo mundo para ver quem resolve mais rápido a fórmula. E na hora de separar as duplas, eu coloquei um do aluno mais avançado e um intermediário ou um abaixo. Assim, eu separei eles por níveis, deixei os mais avançados para ajudar os que têm mais dificuldades. E na aula seguinte, eu coloquei eles fazer Matific sobre isso, e fluiu muito bem no Matific. Até os que têm dificuldade conseguiram desenvolver um pouco no Matific, ficaram ali nas 3 estrelas, alguns chegaram a 4, e os mais avançados ficaram nas 5 estrelas. E o que eu mudaria, eu colocaria mais desafios. Porque eu achei até pouco. Se eu tivesse colocado mais slides com desafios, seria dado mais quantidade de aula, teria sido mais interessante. Eu acho que é isso, professor. Aqui está os prints deles separados em duplas. Guilherme, você é privilegiado, né? Suas turmas são pequenas, né? São. 5 grupos
de 2, né? E É. eles são bem competitivos, dá para perceber isso. A turma que eu tenho mais aluno, eu tenho 16, que é no outro colégio. Inveja branca sua. Ai. Mas eles são muito competitivos. Se tivesse colocado mais desafios, tinham trabalhado muito mais. Sim, quando eu venho com o Matifica, eu não coloco só a que tá pedindo pela sala, eu coloco mais 5 a mais, principalmente porque eles vão ficar competindo. A arena mesmo, eles competem direto. Professor, podemos terminar aí para a arena? Vamos. Vamos, né? Quem vai comentar é a Graciele, em 2 minutos. Nossa, professora, achei bem interessante a parte de dividir as figuras lá em triângulos, achei bem legal. E quando eles vão para o Matifica, eu também deixo eles fazer arena, eles competem, é bem interessante. Muito boa a aula e a escolha ficou bacana, os exercícios, achei muito interessante a questão dos desafios. No 7º ainda eles têm, né, essa gana, assim, por resolver tudo, ver quem resolve primeiro, isso é muito interessante, ficou muito legal a aula, gostei bastante, parabéns. Obrigada, Graciele, pela sua contribuição. Você já apresentou. Tem a Graciele que vai apresentar agora. Tá aparecendo a tela, professora? Tá. Deixa eu pegar aqui, então. Eu escolhi a turma do 6º ano B, o tema 1, para implementar. Escolhi a aula 84 do RCO, que era comparação de números decimais. Aí eu fiz algumas adaptações no slide, eu adaptei para início de conversa, a prática pedagógica, né, os exercícios, e aí eu coloquei um feedback também no final da aula. Deixa eu achar aqui. Eu gostei, eu escolhi essa turma, eu gostei bastante, sempre eu faço com eles, ou com o outro 6º ano, que também são bem competitivos, igual o professor falou, são participativos, gostam de fazer os exercícios, então sempre escolho eles. E aí eu coloquei, deixa eu achar aqui embaixo, eu vou achar os prints aqui, que acho que fica mais fácil para explicar. Eu adaptei aqui o início de conversa, ficou pequenininho minhas fotos aqui, mas dá para ver. Não tinha o início de conversa, na verdade, ele não aparecia com esse nome, ele só começava uma comparação de uma tabela de Jogos Olímpicos e tal. Aí eu tirei ele, coloquei esse daqui, perguntando como podemos comparar 2 ou mais números, né, no caso decimais. Aí como nós tínhamos terminado reta numérica, eles já falaram da questão da reta numérica, foi bem interessante. E aí eu já coloquei 3 exemplos ali para eles fazer, já na hora, e depois, na hora que dava o clique na tela, aparecia ali a comparação na reta numérica. Aí eu expliquei a aula toda, fui fazendo os exemplos com eles, e aí depois, se eles copiaram alguma coisa no caderno também, eu sempre uso, os professores falaram que não usam os slides, mas eu uso nas minhas aulas, assim, claro que não tudo, mas copia a fundamentação teórica quando é interessante, se precisar eu altero, passo no quadro alguma coisa, e aí na atividade vinha uma atividade lá, eu podia ter colocado o print aqui, mas ela vinha assim, como se fosse, eu coloquei no cartaz para ficar maior, eu fiz no cartaz a reta numérica e entreguei para eles uma letra e um número. Aleatórios, assim, não na ordem correta, aleatórios, eu começava pela letra C, depois a M e depois ia indo. Entreguei para as duplas e eles tinham que decidir com a dupla ali, onde que esse número ia ser colocado, e ao decidir onde ia ser colocada a letrinha ia em cima do número. E eles tinham que descobrir qual a palavra que formava. No caso, formava a palavra decimais. Essa era uma atividade que estava no RCO, eu imprimi ela para eles terem no caderno, mas aí também eu escolhi por fazer no cartaz, porque daí eles tinham essa movimentação de levantar, de ir lá no quadro, aqui tem eles colocando lá,
Aí eles iam lá, decidiam onde que ia, né, qual que era a localização daquele número naquela reta numérica, e aí logo depois que decidiam o número, eles colocavam a letra logo acima. Na quarta letra eles já sabiam que era decimais a palavra. Assim que eles colocaram a letra deles, eles já descobriram que era decimais, e aí foi isso. Fez sentido ter escolhido essa turma. Aqui está o print da alteração do feedback que eu coloquei para eles responder no final, o que eles acharam, qual foi a maior dificuldade, e aí de que forma que eles poderiam aplicar esse conceito no cotidiano. Eles já falaram que seria na comparação de preços, na comparação de medidas, altura, deram vários exemplos. Ela pegou bastante na gravação essa parte, a gravação ficou até um pouco mais extensa do que deveria, mas assim, achei que ficou bem, deu bastante sentido para eles, os resultados eles alcançaram, que era o objetivo da aula, era comparar os números decimais, e aí ficou de forma bem significativa. Acho que eu não mudaria muita coisa, talvez levaria mais algum exercício, mas também acho que não daria tempo. Eu acho que é isso, acho que ficou, para mim fez bastante sentido ter escolhido eles, porque reta numérica é um conteúdo que sempre vem em provas, e é necessário que eles entendam qual número é maior, a diferença lá no décimo, no centésimo, às vezes, quando tem mais casas decimais números, eles achavam que era maior, aí eles tiraram essa questão. Eu achei que para mim fez bastante sentido, acho que foi isso. Obrigada, Graciele, pela sua contribuição. Foi bem interessante, realmente, sua prática. Tá? Vamos ver quem que vai comentar. O Guilherme vai comentar. Eu achei a prática bem interessante, porque construir reta numérica, fazer eles construírem, ir lá no cartaz ou no quadro anexar, faz eles ter um maior entendimento. Parece que eles ficam preocupados de não colocar errado, para o resto da turma não achar que está errado. Então eles acabam prestando mais atenção. Eu fiz uma coisa parecida já numa outra gravação e deu muito certo. Eles iam colocando lá, eles começaram a prestar atenção, eles entenderam exatamente o que a professora falou. O decimal, o centesimal, porque eles acham que se um número está 0,5, é maior que o 0,45. E dá um pouco de trabalho de fazer eles entender que ali é 0,50, você pode considerar, porque vocês podem esconder o zero que está depois da vírgula, que não vai fazer diferença. Mas eu achei bem interessante. Essa ideia de construir reta no quadro, usar no cartaz, faz eles prestarem mais atenção e fixarem melhor o conteúdo. Ó, terminou, né? Pessoal, agora só sobrou a Marli para apresentar, foi a última, e o Andrei vai comentar. Tá. Apareceu lá, professor? Ainda não. Não ainda? Sim, agora sim. Então, eu escolhi uma turma do período da manhã, é uma das melhores turmas de terceiro ano que eu tenho, e eles são dos itinerários das exatas, então eles são bem focados, e eu escolhi essa turma porque praticamente 100% tem o objetivo de fazer vestibular, e eles vão fazer a prova Paraná Mais agora, com essa intenção de buscar uma vaga na universidade. Então, devido a isso, né, e o assunto que eu escolhi é um assunto que é bem, assim, para eles, é bem complicado o entendimento, então eu pensei, eles vão precisar, né, dessa compreensão, eu vou trabalhar bem com essa turma, né, vou modificar a slide para essa turma. Mas, na verdade, eu acabei usando para as outras também, o slide modificado, né. Então, facilitou, o que contribuiu essa modificação? Facilitou bastante na compreensão do conteúdo, né, para os alunos. Fez sentido a escolha da turma? Sim, né, porque, como eu já falei,
eles estão focados em ir para a faculdade mesmo, fazer vestibular. Então, eu já escolhi eles para dar esse reforço bom para eles ali. Quais foram os resultados alcançados, né? Foram bons, houve 100% de participação dos estudantes nas atividades, e eu achei que clareou um pouco mais, né, o conteúdo que já estava sendo trabalhado para as avaliações que eles vão fazer agora, tanto para as nossas avaliações do colégio, né, para terminar o trimestre, como a prova Paraná Mais, que eles já vão fazer, e os vestibulares que eles estão buscando. A partir da minha implementação e dos resultados alcançados, o que eu poderia ter feito diferente? Eu até coloquei aqui que eu posso fazer ainda, né? Que eu poderia ter usado o GeoGebra, já que eu estava trabalhando com a curva, né? A formação também da função seno, seria bem interessante eles poderem manipular no GeoGebra, mudando os valores ali e vendo a formação dessa curva. Aí, se der tempo, eu vou fazer ainda. Aqui já tem o comentário da avaliação lá, né? Eu coloquei que o material da RCO é muito bom, porém, às vezes, nós precisamos complementar com mais exercícios de fixação e material explicativo, aprofundando um pouco mais. Como os colegas falaram, eu penso a mesma coisa, às vezes tem coisas assim demais, muito sobrecarregado, com comentários ali que não seriam necessários para o conteúdo. E falta, né, um aprofundamento melhor, uma explicação mais objetiva, assim, do assunto ali para os alunos. Eu não costumo trabalhar só com RCO, com os slides. Eu até nos slides, quando eu apresento para eles, eu coloco apenas, assim, o que eu acho que é necessário. Eu nunca mando eles copiarem, né, da TV, os slides. Eu sempre faço, eu trabalho bastante caderno e quadro. Então, eu faço resumo com as minhas alterações, com as minhas alterações. Eu sou de trabalhar a organização do caderno, eu vou passando para eles bem certinho o número de aula, já vou colocando com uma organização de título, a explicação, eu passo o conceito, um breve conceito para eles copiarem do quadro do caderno, e vou sempre para o cantinho do quadro, quando eu quero fazer uma explicação ou uma retomada para que eles entendam, que eles não há necessidade de eles copiarem, só prestar atenção, então eles já estão acostumados que quando eu vou para o cantinho, outro lado do quadro, não é para copiar, é só para prestar atenção. E eu gosto muito de exemplos, e quando eu trabalho com a RCO, eu preciso estar sempre em pé, porque eu passo o slide e vou para o quadro fazer as explicações necessárias, as adaptações. Se eu tiver algum modelo prático para mostrar, eu já vou conciliando, assim, ao mesmo tempo isso aí. Então, o que eu fiz ali de diferente dos slides? Eu modifiquei vários slides ali, eu procurei focar muito nas imagens, assim, na comparação de imagens. Eu vou mostrar aqui alguns momentos da aula, né, no momento que eu estava explicando lá nos slides para eles, os alunos fazendo uma atividade que eles fizeram no final, uma atividade de papel, uma atividade avaliativa, passando aqui. Uma foto aqui é do momento que eu passei um vídeo mostrando a formação da curva seno, e daí eu ia mostrando para eles, comparando também com o círculo trigonométrico, o que significa cada quadrante do círculo. Aqui são alguns os slides modificados, né? No slide original, o ponto de partida era a trigonometria dos triângulos, né? E eu alterei, eu coloquei ali que naquela aula específica a gente ia sair do círculo trigonométrico, conciliando com as funções trigonométricas. Mudei a imagem ali que eles colocaram, uma imagem, coloquei outra, né? Com o movimento das ondas. Essa aqui também eu acrescentei que é a explicação sobre os arcos, né? A formação dos arcos em cada quadrante, e ali já ia mostrando, nessa animação, à medida que ia animando, né, os arcos, ia mostrando qual era a medida de cada arco, e mostrando também ali onde era marcado o seno, cosseno e a tangente, para que eles compreendessem de onde que vem esses valores, né, daquela tabela trigonométrica que a gente trabalha. Essa explicação eu acrescentei, né, o que são essas funções trigonométricas seno, cosseno, né, principalmente. Daí aqui foi uma imagem que eu coloquei para fazer a comparação, porque lá no início da conversa há um diálogo que
que fala sobre as ondas do mar, né? O que tem a ver as ondas do mar com a matemática. Daí eu já falei para eles que tinha um período, né? A função seno era periódica, as ondas do mar também. E daí eu coloquei um pouquinho da explicação sobre a formação das ondas, né? Para eles entenderem a curva, que é muito semelhante à curva seno que a gente estava estudando. Daí aqui também eu alterei, né? Um pouquinho as explicações. Em seguida eu coloquei um vídeo que mostrava a formação da curva. E eles gostaram bastante desse vídeo. E esse vídeo trouxe também as cores diferentes, ali por cores, que acompanhava a cor da formação dos quadrantes no círculo trigonométrico, para eles entenderem que tem tudo a ver, né? O círculo, quando a gente estuda os arcos, e a função seno lá, cosseno, principalmente a função seno e cosseno, né? O período das duas. Esse exercício eu acrescentei também, que é para eles identificarem no gráfico a função seno, e eu foquei bem no início aqui, né, onde corta o eixo Y, que são os parâmetros, né, eu não mudo os parâmetros na função, e como que eles fazem as coordenadas, né, para saber as coordenadas de cada arco ali, na imagem, para eles conseguirem montar o gráfico, entenderem a montagem do gráfico. E aqui eu coloquei o print lá do RCO, né, que foi pedido. Foi praticamente isso, professora, que eu fiz. Muito obrigada, Maria. Uma funçãozinha daí com eles, no papel, daí de eles calcularem o período e a imagem de funções seno. Obrigada pela sua contribuição. O Andrei comenta. Achei bem bacana a sua implementação, professora. Está de parabéns. De qual município você é mesmo, professora? Só um pouquinho. Sou de Castro, região de Ponta Castro. Grossa. Os Região seus de Ponta alunos Grossa. ali não chegam a vir aqui para Londrina fazer o vestibular? Alguns, sim. Tem Domingo muitos. foi o vestibular e caiu uma questão justamente de função trigonométrica relacionada à maré. Nossa, que bom. Nossa. E essa função trigonométrica ela tinha 4 parâmetros, A, B, C e D, né? E tinha que descobrir qual que era a função das alternativas, qual que era a função correta. Eu trabalhei bastante os parâmetros, que significa cada parâmetro com eles. Bacana. Infelizmente, não tinha necessidade nenhuma de você saber o conteúdo de função trigonométrica. Depois, quando a gente parou para avaliar, o exercício dava muitas instruções do que fazer. Calcula a média disso que dá o parâmetro D, calcula o valor disso que dá o parâmetro A. Mas o conteúdo em si era a função trigonométrica, né? Achei bem bacana. Gostei da parte do vídeo ali, de como a função vai sendo formada conforme os quadrantes vão variando. Eu tenho bastante dificuldade ao trabalhar aqui com o meu segundo ano do ensino médio da rede privada, da rede pública, eu só tenho um segundo ano do ensino médio e a gente não chegou nesse conteúdo, a gente está no conteúdo de função, que nem a professora mostrou agora há pouco. Mas na rede privada eu tenho muita dificuldade de mostrar para eles como que a trigonometria se interliga em 3 pontos, né? Ela sai do triângulo, ela vai para a circunferência e ela cai em função. E as 3 coisas estão correlacionadas, e eles acham que não, que ou você faz a trigonometria no círculo, ou você faz ela no triângulo, e não tem correlação nenhuma com a outra, muito menos com a função. Mas eu estou sempre tentando ligar uma coisa com a outra. Eu achei bacana o vídeo de como que ele vai mostrando a formação da função em cada quadrante. Acho que é isso. Bacana demais. Parabéns, professora. Obrigada, Andrei, pelo seu comentário. Pessoal, eu gostei muito da implementação de vocês, tá? Esse momento foi riquíssimo, essa troca que nós fizemos aqui, né? Cada um contando um pouco da sua implementação, o colega comentando, tá? Eu acho que esse é o ponto mais importante desses encontros aqui do estágio probatório, tá? Pessoal, antes de terminar, deixa eu fazer uma pequena fala. Como que está a avaliação somativa de vocês? Tudo tranquilo? Zero ainda. Zero. Tranquilo, vou agora ter que gravar só. No formulário que a gente acabou de responder, eu coloquei como sugestão não ter temática 7 para a gente usar o tempo para focar nessa avaliação somativa.
Eu acho que muita sacanagem eles não terem incluído isso no planejamento do semestre. Eles poderiam ter colocado, ó, a partir de agora é um foco para o professor ficar. Porque senão ele vai ter que usar outra hora de atividade, que não seja do estado probatório, ou até mesmo fora de horário de trabalho, para ficar focado nisso. Pessoal, não, porque se vocês tiverem alguma dúvida, a minha tutora tem disponibilidade depois do encontro para fazer uma fala com vocês. Se vocês quiserem, aí eu já agendo com ela. Para mim, foi difícil depois do encontro, porque eu tô na escola do interior, eu tenho que voltar. Daí, tipo assim, 3 Tá. professores que vêm para cá, então não tem como. Ah, tá bom. Vou ver o que eu faço com ela, tá? Gente, Professores, uns minutinhos depois antes, ela não consegue, nem que for uma meia hora antes, porque depois, agora, ó, já são 11h30, é hora de almoço, e aí 1 hora a gente tem que estar na escola. Então, se for antes, de repente, né, uma meia hora ali, não vou sei também conversar se tem com ela. colega que trabalha antes. Não, vou conversar com ela, se a gente ela Antes, por consegue exemplo, eu consigo. atender vocês antes do encontro, tá? Mas no meio da semana eu falo com vocês, tá bom? Pessoal, tentem finalizar esse PDP até segunda-feira. Tem alguns que não fizeram entrega dos anteriores, entregam lá, tá? Eu já mandei os links dos feedbacks no WhatsApp de vocês, tá? Tenta finalizar até segunda. Vamos finalizar aqui o nosso encontro. Rapidinho, mais 2 minutinhos, 3, a gente já termina. Quem poderia ler? Chegamos ao fim de nossa jornada, na qual exploramos o RCO mais aulas, ofertado pela Secretaria. Buscamos pensar uma proposta pedagógica com um olhar personalizado para as necessidades de aprendizagem e características das turmas, assim como sob a perspectiva das dimensões cognitivas da taxonomia de Bloom. Mas sabemos que isso não acaba por aqui. As experiências com os estudantes continuam no dia a dia, por isso, atente para os seguintes pontos. 1. Faça cópias do seu PDP e planeje com ele suas aulas como se fosse fazer uma implementação. Isso ajuda a tornar em hábitos pontos importantes que não devem ser esquecidos em uma aula. 2. Quando fizer suas adaptações nos slides do RCO mais aulas, lembre sempre de estabelecer interações entre os estudantes com o conteúdo e suas realidades. Isso permite com que o tema faça sentido para eles. Então, aqui é mais uma dica para vocês fazerem no dia a dia, né? Ter esse PDP com os questionamentos, para se tornar hábito na prática de vocês, né? Depois, quando fizer as adaptações, lembre-se de estabelecer essa interação entre os estudantes. Aí nós temos o Saiba Mais, que já estava vindo nos outros encontros, né? Só que aqui aumentou um item a mais aqui vou compartilhar aqui. Aqui apareceu o livro de Sherlock, tá? Além dos outros materiais que já tinha, apareceu esse livro aqui, tá? Quem puder fazer a leitura, é ótimo. Aqui temos as referências, né? O referencial para a elaboração do regime escolar da educação básica, né? Esse link, e também temos o link, o que é educação personalizada, é disponível nesse link, e tem o link da resolução. Pessoal, nós estamos terminando o nosso encontro de hoje.
Agradeço pela participação de vocês, foi riquíssima, tá? Maravilhoso encontro, amei mesmo. Todas as implementações, de parabéns, com as adaptações foram todas muito pertinentes, gostei muito, tá? Eu falo que vocês são 10, né? Sempre falo, olha, eu fui abençoada por Deus com meus cursistas. Vocês são maravilhosos, tá? Fiquem com Deus, um bom descanso, um bom final de semana e até sexta no nosso encontro de diagnóstico da temática 7. O último. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Qual que é o próximo tema mesmo? Estratégias. Tá. Tchau, tchau, gente. Tchau.